Gama, Sim, Fátima sim. diz que teremos estudos no futuro sobre estes movimentos. E a pergunta é a seguinte: o povo moçambicano despertou e, doravante, este movimento só vai continuar a crescer. Será isso, Gama? É correto. O que é que vai acontecer? Hoje saiu um grupo às ruas. Há uma crise pós-eleitoral. Daqui a 5 anos vai haver dois cenários. Ou a Frelimo ou a CNE realiza eleições verdadeiras, mas se voltar a manipular, a Moçambique vai voltar a ter um cenário idêntico. E ao ter um cenário idêntico, a própria polícia vai perceber que houve fraude e pode ficar solidária com o povo. Vai dizer: não, desta vez eu já não mato, desta Uhum. vez já não vou agredir o povo. E deixa aquilo andar. E a população pode aumentar o número de pessoas de irem para as ruas e fazer uma pressão para o regime cair. O regime depois decide. Ou cai ou vai pela verdade eleitoral. Eleitoral. Isto o que é que vai nos indicar? Este processo eleitoral de agora é o processo, é o ano zero. O próximo vai ser o 1. Quando for no 2, Moçambique vai ter um processo eleitoral provavelmente sem fraudes e com uns resultados que expressam verdadeiramente a vontade do povo. Mesmo que o povo até queira votar ou queira ainda a permanência da Frelimo, se for essa vontade, os resultados vão ser estes pela Frelimo. Mas se forem fraudulentos, não. Por exemplo, nós já falamos aqui outra vez que Uhum. nenhuma parte do mundo se ganha eleições com 70%. É. E a Frelimo se atribuiu 70% com Chapo. Nós, em Angola, a primeira vez, quando realizamos eleições em 2008, José Eduardo Santos também se atribuiu 80%. Chamaram a atenção. Depois, Uhum. 70%. Depois, para não haver pressão, baixou para quanto? Para 52%. E dois. Para 52%. E o Moçambique fez isso com Chapo. Esticou muito a corda. A Angola, nesse aspecto, em termos de gestão de fraudes, penso que é um pouco mais avançada que Moçambique. Consegue Uhum. ainda conter Mas melhor. para Angola, Gama, poderemos ver um Angola, cenário de outra fraude ou vamos ter cenário em que o MPLA vai continuar no poder, mas com um resultado, um sistema eleitoral diferente? não, Angola, o MPLA ainda pode fingir que perdeu. Por isso é que eu dizia mais sofisticado que Moçambique, que é Frelimo. Ele finge que Ok. perdeu, por exemplo. Como é que o MPLA nos fez nessas eleições? Começou a apresentar resultados, a divulgar resultados, inicialmente a darem uma vitória à UNITA, depois ele equilibra, Uhum. depois ele ganha, mas faz uma fraude que lhe põe a ganhar aparentemente com dificuldades, com 51 ou 52. Hoje, Aí as hoje, pessoas aceitam, porque se Angola também o MPLA também se ganhasse com 70%, e tendo uhum. em conta que estava muito visível a aceitação da UNITA ou do Adalberto, se calhar também teríamos aí uma certa convulsão. Uhum. Mas Gama, já com 51 as pessoas baixaram. O erro da baixaram. Frelimo foi este, em Olha, termos, hoje, em termos da arquitetura da fraude. hoje ouvi ali uma entrevista na Rádio Essencial, esteve lá o Boa Vida Neto, ex-secretário-geral do MPLA, e Pimentel perguntou-lhe, não é? Mas o MPLA está preparada para perder as próximas eleições? Ele quis tergiversar, não é? Quis dar aí umas fintazinhas, mas ele teve que admitir dizendo o seguinte: o MPLA está preparada para todo o resultado que vier. O que é que ele quis dizer com isso? Que mesmo se de facto perderem, o MPLA vai aceitar desta vez que perdeu, porque acabas de dizer também que ele pode fingir que perdeu. Sim, o que o MPLA fez é
criou uma elite empresarial, uma elite econômica, e esta elite já não vive sem o poder. Há pessoas que estão dentro do MPLA, podem não ter cargos, mas se tornaram empresários, criaram ao seu redor uma estrutura protocolar de apoio, tem fazenda, tem casa no Mussulo, tem casas acolá, tem um filho a estudar na escola portuguesa, ou no colégio americano, ou no colégio francês. Então, ele acredita, se o regime cair, ele vai perder isso tudo. Então, a defesa que ele faz para a manutenção do regime não é para o regime, não é para o MPLA resolver o problema do povo, mas é a realização dele pessoal que está em causa. Portanto, até os próprios não ministros, tanto ministros como não ministros do MPLA, ele vai sempre lutar pelaquela manutenção do regime, porque é aquilo que lhe dá garantias. Ele já não consegue viver e ele nem se admite viver fora de um cenário em que ele deixa de ser empresário. Então ele vai lutar até o fim. Por isso é que quando há eleições, todos no MPLA unem-se. Houve um ano eleitoral em 2012, na altura o João Lourenço ainda estava sob castigo no deserto, mas foram-lhe buscar para a campanha eleitoral. Né? Ele mesmo afastado, participa normalmente, porque aquela é a luta para a agenda de poder do regime. O MPLA ainda tem forças e vai continuar, porque depois o MPLA tem uma coisa, ele tem a polícia e tem os órgãos de segurança. E estes é que ajudam e que fazem que ajudam o regime a se manter no poder. Porque se tu fazes umas eleições verdadeiras, talvez a única instituição que está preparada a ter um líder que não seja do MPLA é as Forças Armadas. A segurança não está ainda. A polícia, se calhar, também ainda não está. Porque a polícia pensa, se entrar um ministro da UNITA, vai pôr ali comandantes que sejam pró-UNITA. Então vai nos tirar. O homem da segurança também pensa assim, se o MPLA, se a UNITA ganhar, vai trazer os ex-funcionários da sua segurança para entrar ali e nós vamos perder os nossos privilégios. Então, a polícia e os serviços de segurança, internos e externos, vão sempre fazer tudo para ajudar o regime a se manter ainda no poder. Porque o regime a se manter no poder é a realização deles pessoal, de cada um, dos diretores, dos chefes, comandantes, comissários e etc. Agora, o que se deveria fazer? Normalizar o Estado. Para o homem da segurança e o homem da polícia não ter essa mentalidade. Porque como o homem do exército pensa diferente. Ele sabe mesmo que entrar outro presidente, eu estou aqui num departamento das forças de recursos humanos das Forças Armadas, a minha função não vai alterar com os resultados eleitorais. Então, estes estão melhor preparados para uma mudança. Exatamente. Aceitarem uma mudança. O resto não está ainda preparado. A vida é mesmo feita assim. Vai e vem, tem subidas, tem descidas, tem curva esquerda, curva direita. A vida é assim. Boa noite, Dr. Cláudio, pela primeira vez aqui no Bem-Aja. Estamos a falar de Moçambique. Penso que tem estado a acompanhar a questão de Moçambique. Estamos já quase a encerrar a nossa live. Lamento, tiveste vários problemas, mas quero lhe dar a graça de alguns minutos. Teremos ocasião noutros dias. Exato. Dr. Cláudio, como é que estás a ver esses últimos dias, principalmente esta intervenção do presidente Nyusi? O povo moçambicano continua a ouvir Mondlane. Temos estado a ver que Mondlane tem muito mais força que o próprio. Não é que tem muito mais força, mas tem mais popularidade que o presidente da República de Moçambique. Essa dualidade, como é que estás a ver, Dr. Cláudio? Bom, eu acho que, boa noite, antes de tudo, boa noite. De facto, encontrei muitas dificuldades,
Boa noite, Gama. Boa noite, Álvaro, e todos os telespectadores desse programa maravilhoso. Eu queria, o meu ponto de vista sobre essa dualidade tem a ver praticamente com um regime que já está a sentir o perfume, não é, do seu fim. Então é como se diz nos nossos provérbios. Temos um provérbio que diz que há uma garrafa uma garrafa de gindungo, quando se acaba o gindungo e lava-se, mas ainda sente-se um pouco o cheiro. Então esse é o problema do regime do Frelimo. Eu acho que o Venâncio Mondlane tem mais credibilidade e aceitação nos regimes democráticos, aqueles que são verdadeiramente democráticos. Por quê? Porque o Ocidente tem dito sempre que as alterações e a efetividade, desculpa, com francês, a efetividade da democracia nos seus respectivos países tem que ser da autoria do próprio povo. Tem que ser da autoria do próprio povo. Então, não vai ser o Ocidente que vai, talvez nos corredores secretos, não é? Eles podem fazer a pressão para que o regime saia e deixe os outros praticamente ficarem no poder. Mas se não, com a tática que se conhece dos regimes que são autocráticos, não é? Como no nosso país, em Angola, e também no Moçambique, que tem a origem doutrinal do marxismo-leninismo, esses regimes, para saírem do poder, quer dizer, só tem que ser ou o povo seja determinado mesmo a avançar, ou então o Ocidente, nos corredores secretos, cria praticamente situações para que o regime saia do poder, mas dando garantia aos dirigentes desse regime, para que não fique na desgraça, essa coisa toda. Existem muitas metodologias, não é, estratégicas, políticas que podem ser utilizadas. Uma delas foi utilizada pelo Adalberto Costa Júnior quando disse que se por acaso a UNITA passa, ou a coligação da oposição passa, a FPU passa, não vamos perseguir os líderes, não é? Vamos perseguir praticamente os quadros do partido, o MPLA, mas vamos procurar criar situações para que se sintam, vamos dizer assim, um pouco confortados e que deixem a democracia fluir. Mas isso não foi acatado. Por quê? Pelo mesmo, vamos dizer assim, o tal comitê chamado de veteranos, não é? O comitê de honra do MPLA tem sido duro, e é este comitê, eu tenho estado a fazer aqui um estudo e buscas profundas sobre esse comitê. Tem muita coisa. Então, eu acho que nos regimes democráticos e todos aqueles que querem praticamente a democracia e a liberdade dos seus países apoiam o Mondlane. Mas aqueles regimes que querem ainda manter, como há pouco tempo o Gama estava a dizer, que asseguram-se praticamente a tudo que der para a sua sobrevivência. O problema não é a sobrevivência, não é a resolução dos problemas da população. O problema é a sobrevivência desses quadros, que já estão viciados da maneira como o regime os sustentou, e que já não conseguem mais, fora daquele sistema que o regime praticamente ofereceu, já não vejam de outra maneira, não vejam mais como sobreviver sem esses hábitos e costumes. Demos um pequeno de minutos a mais para dizer o seguinte: eu estava a fazer uma busca, tem que se ter muito cuidado, porque o governo português está praticamente na questão de Moçambique, está com duas caras. A primeira cara o primeiro rosto é praticamente dizer que vamos ajudar a reconciliação e tal, as negociações entre o Mondlane e o regime no coisa. Mas nos corredores obscuros está-se a utilizar outros analistas, e não só outros políticos, que estão a ser praticamente, como o MPLA faz em Angola, praticamente subsidiar políticos portugueses para a sua causa, para praticamente fazer um marketing, e o marketing que está a ser feito agora pela outra parte do regime português que quer manter o Frelimo no poder
é praticamente o marketing de que as manifestações do Mondlane estão praticamente a acabar com o poder econômico do Moçambique, África do Sul, não no seu total, mas a economia que depende da fronteira. Não entendi? Está a afetar a economia sul-africana. Está a afetar a economia sul-africana, e que isto vai fazer com que a África do Sul e outros países que estão a sofrer praticamente danos econômicos apoiem o regime do Frelimo. E uniu-se na sua intervenção. Ele foi claro em dizer que as instruções que foram dadas praticamente aos seus embaixadores é levar para os países em que eles representam Moçambique não a manifestação por causa da fraude eleitoral, mas sim a manifestação tem que ser descredibilizada por causa, não é, vamos dizer em francês, assim, bavardagem, não sei como é que é em português, por causa dos incidentes, não é, que estão a ser atribuídos aos manifestantes. Enquanto que todos nós estamos a seguir de perto que a polícia que cria praticamente aquela estratégia que o MPLA tem em Angola. Cria-se, então atribui-se à oposição a culpa. Estamos nesse jogo. Então, nós, quer dizer, todos os democratas que querem que Moçambique seja livre deste regime autocrático, porque o NUS faz as mesmas promessas que em Angola o MPLA faz. Eu estava a ver aqui praticamente, como é que se diz, a entrevista do Mário Pinto de Andrade, e se você seguir a entrevista do Mário Pinto de Andrade no Angope, ou mesmo do mais velho Roberto de Almeida, e não só, a entrevista recente do Boa Vida, todos vão na mesma direção. A direção que nos traz a conclusão que não estão preparados para democratizar o MPLA. Estamos a voltar praticamente naquele sistema dos anos 80. É isto, quer dizer, há uma nostalgia desses dirigentes do sistema dos anos 80. E para dizer também, por exemplo, quando eu ouvi o Gama dizer que as Forças Armadas é que não estão praticamente envolvidas, quer dizer, estão preparadas no que der que vier. Mas as Forças Armadas são dirigidas pelos generais. E os generais em Angola são corrompidos pelos diamantes das Lundas. Os generais em Angola são oferecidos a exploração dos diamantes em Lunda à borla. E esses generais, enquanto eles tiverem o MPLA lhes garantir a exploração dos diamantes nas Lundas, é claro que eles vão controlar a Força Armada. Não vamos, quer dizer que a democracia em Angola, como em Moçambique, eu posso dizer aqui que fiquei decepcionado com a entrevista da Rádio Essencial do Boa Vida Neto. Fiquei decepcionado. Por quê? Porque Boa Vida Neto é uma pessoa que todos nós sabemos que é alguém que tem praticamente os princípios democráticos, que estava a lutar para que a democracia fosse imposta no MPLA. Mas o que eu ouvi na Rádio Essencial, quer dizer, aquilo que falamos em português, ça m'a dégoûté. Donc, enfim, quer dizer, aquilo tirou-me, quer dizer, aquela esperança que eu tinha em Boa Vida. Não sei se estou errado, talvez pode ser uma estratégia política, porque os políticos utilizam muita estratégia, não é, são como camaleão, quando está na folha verde fica verde, mas a intenção é da folha vermelha. Então, talvez seja isso, mas se não for isso, se é realidade aquele discurso de Boa Vida, na entrevista do Boa Vida Neto, na Rádio Essencial, e aquilo que o mais velho Roberto de Almeida acusa a oposição como sendo a culpada de corromper a população angolana para que descredibilizem o governo angolano, nós estamos a ir praticamente aquilo que eu, por exemplo, vou dizer aqui, meu irmão Álvaro, a minha luta na democracia da Angola é ver o MPLA democratizado. Porque enquanto o MPLA não for democratizado, olha, há uma agenda do Mário Pinto de Andrade que fala do projeto da agenda do MPLA para 2050 e 2063. Como é que você vai agendar algo para 2050 e 2063 se não sabes
Se estamos numa democracia e não há probabilidade de você ganhar todas as eleições até lá, isso quer dizer, Mário Pinto Andrade lançou para fora praticamente um projeto oculto de que o MPLA não vai sair do poder até Mas, doutor 2060. Cláudio, doutor Cláudio, Sim, isto é muito normal que eles possam fazer essa estratégia a longo termo, porque eles são um grupo político que vão continuar a lutar para continuar a governar o país. Por mais que a tendência é eles perderem a hegemonia, mas eles exato. têm que continuar a tentar fazer estes jogos. Permita só voltar para o Gama Aham, e para podermos equilibrar aqui o tempo. exato. Gama, ouvimos o Dr. Cláudio e é interessante aquilo que ele fala do Boa Vida Neto. Que apreciação fazes sobre a sua análise de Boa Vida Neto? Boa Vida Neto, de facto, ultimamente tem estado a retroceder, porque ele era um de fim-capé, não é? Ele fazia barricada e sabia-se que ele era um eduardista. E era opositor a João Lourenço, porque quando ele vai a secretário geral do MPLA foi o José Eduardo Santos, homologado José Eduardo Santos, que lhe nomeou. E vem João Lourenço, lhe tira imediatamente, nem fez 3 meses ou 4 meses, já não me lembro quanto tempo, foi para a rua. E será que alguma coisa está a acontecer aí com o Álvaro Boa Vida Neto? Está em xeque-mate? Não, o Boa Vida Neto, ele no passado foi secretário-geral da JMPLA de Luanda. E quando exerceu essa função, e mais à frente, João Lourenço também está em extinção, está na pasta de secretário-geral. Então, um secretário-geral do partido e outro secretário-geral da juventude. Quando Primeiro João secretário Lourenço, da JMPLA, primeiro secretário. exato, quando João Lourenço assume o poder e assume também a chefia do partido mais à frente, ele já conhecia o trabalho do Boa Vida, vai buscar o Boa Vida e coloca-lhe no cargo. Só que Boa Vida, quando faz aquele pronunciamento de ser contra a perseguição de Eduardo dos Santos, Lourenço organiza um congresso para o afastar do cargo e lhe reduzir politicamente. E Boa Vida continua a manter-se fiel de defender que não se deve perseguir ninguém, essa era a lógica que ele tinha. Ele pode fazer, às vezes, reparos, o facto dele ter essa posição não lhe deixa de ser homem do regime. Ele ainda defende o regime. Se nós prestarmos atenção naquilo que ele fala, nas rádios, etc., é ainda em defesa do MPLA. Ele pode querer que alguma coisa no MPLA mude, pode querer um pouco mais de abertura, mas aquilo é um discurso para dentro. Mas quando é para aqui fora, ele defende todas as estruturas. Portanto, ele não está a fazer oposição ao sistema. Pelo contrário, todos eles são pela manutenção e conservação do poder do MPLA. Agora, dentro do MPLA, há grupos, sempre houve grupos que afinal não estavam contentes com o regime, né? Dentro com o regime. Não que o regime caia, mas com certas políticas. Que vejamos uma coisa, João Lourenço, quando chega ao poder, faz uma revolução interna. Ele automaticamente estava a revelar que ele estava no silêncio, mas também era uma oposição dentro do partido. Era uma oposição a algumas práticas dos outros, era uma oposição à forma como os outros estavam a se enriquecer. Agora, não sabemos se fazia esta oposição e tantas outras. No fundo, hoje, neste momento, são grupos, é uma oposição interna dentro do regime que está a liderar.
Mas esse grupo também não aceita outras oposições. Não aceita a oposição interna, dentro do regime também não, que possam operar, e não aceita a oposição externa, que é dos partidos políticos, e não aceita também os opositores, que são os membros da sociedade civil. A sociedade civil pode não ser oposição política, mas são opositores. São opositores à corrupção, são os opositores às fraudes eleitorais, porque contestam, são opositores à falta de transparência na governação, são opositores ao nepotismo, são opositores às violações dos direitos humanos, são opositores à repressão. A sociedade civil tem esse papel, tem essa inclinação a angolana. E essa corrente de opositores que está agora, que veio substituir, que está no lugar do grupo do José Eduardo dos Santos, combate tudo. A oposição de dentro, de fora e também os opositores também no país. Mas voltando atrás, é para dizer e reiterar, Boa Vida ainda é defensor, todos eles, pela manutenção ainda do poder do MPLA. Ok. Por favor, tenho mais 10 minutos para nós estarmos aqui e pergunto aos dois, quando se fala que o MPLA continua a ser rígida, não quer democracia, o mais velho Cláudio, o doutor Cláudio fala da estratégia a longo termo do MPLA, mas estamos a ver a nova geração do MPLA desencadeou um processo, digamos, semidemocrático dentro da organização, não é? Do viveiro dos futuros quadros do MPLA. Estamos aí a ver uma campanha que antigamente não era. Está a ser uma campanha não aberta, uma campanha fechada dentro, mais visível ao público. Estão a, digamos assim, a mediatizar esse processo eleitoral. Qual é a vossa opinião sobre este movimento democrático dentro da JMPLA? Dr. Cláudio. Eu acho que é apenas como, enfim, é apenas um ato de marketing, vamos dizer assim. É apenas um ato de marketing, porque todos nós estamos a ver que mesmo este ato das eleições ditas democráticas dentro da JMPLA, há muitas denúncias. Todos os candidatos que praticamente passaram ou foram, vamos dizer assim, elegidos, mas não há nada de eleição, foram nomeados. Há denúncia de que muitos candidatos foram obrigados a ceder, não é? O candidato indicado pelo partido. Há aí a história recente que está se falando muito do jovem Capapinha, lá enfim, e da própria representante da JMPLA em Luanda. Tudo isso são indicações. Quer dizer, é fazer crer os militantes que estamos a democratizar a juventude do partido, mas o sistema é sempre o mesmo. O sistema é sempre o mesmo. Meter praticamente, vamos dizer assim, nomear a presidência da JMPLA, não é? Jovens de conveniência. Jovens de conveniência. Não é nada de democracia. Porque se houvesse democracia na JMPLA, não é? Todos eles seriam armados da mesma maneira. E a direção do partido não podia se pronunciar por ninguém. Podia deixar a juventude escolher o jovem que eles acham que tem, praticamente, não é, o dinamismo suficiente de levar os projetos da juventude do MPLA para o exterior, para a juventude do país, porque este é o objetivo. E falando da própria JMPLA, nós não estamos a ver o que a JMPLA está a trazer praticamente para a juventude angolana. A juventude angolana está desprovida praticamente de juventudes, de partidos políticos que possam, vamos dizer assim,
trazer inovações, não é, na sociedade angolana. Há um problema. Quer dizer que é muito triste ver que nem com esta juventude nós podemos contar para que o MPLA amanhã seja um partido democrático. Porque são jovens que estão a seguir o mesmo hábito e costume, né, dos seus antecessores. Não é? Uhum. Há um grande problema. Há um grande problema com a JMPLA. Então, se as estruturas, não é, as estruturas sênior do partido não são democratizadas, nem a juventude poderá ser. Porque a juventude vai trazer para ela aquilo que ele vê na direção do partido. Uhum. Mas se na direção do partido eles vejam que existem jogos debaixo do tapete, não é? Nomeações por conveniência, as pessoas têm que deixar para trás, não é? A fidelidade dos seus princípios intelectuais para se apegarem praticamente aos tachos. É isso que se passa dentro do partido. O Gama falou muito bem há pouco tempo. O problema é que nós estamos numa situação que é lastimável. É lastimável. E há uma demagogia sem precedente de utilizar um estatuto descrito como um estatuto democrático e moderno, mas o núcleo do birô político do partido continuar com a doutrina, não é, marxista-leninista. Esse é o problema. Quer dizer, por fora querem dar a entender os angolanos uma coisa que eles não são. E mesmo assim, no seu comportamento, os mais atentos dão conta que esses indivíduos não têm nada de democracia. Porque quando escutas, estamos a falar, por exemplo, da agenda dos anos 2050, do MPLA e 2063. Álvaro, como é que você pode ter uma agenda de 2050 se 2024 você não é capaz de realizar pelo menos 30%, não é? Das preocupações dos cidadãos. Quer dizer, isso está entrando naquela agenda que de outra vez o João Lourenço tinha dito, que o colono colonizou Angola há 500 anos e o MPLA ainda nem fez 500 anos. Então estamos aí nesta caminhada. E a população angolana não pode se deixar mais manipular. Dentro do MPLA existem algumas pessoas que querem verdadeiramente que a democracia, não é, seja o respirar do partido, mas vão ter que se confrontar com esses mais velhos. Esse comitê de honra e etc., todos eles que querem apenas a manutenção do poder, vai chegar um momento que dentro do MPLA tem que haver mesmo um divisor das águas. Ou cria-se um Senado em Angola e pegar todos esses mais velhos e enviar para o Senado e a República, Essa é boa. A República não é, sustenta-os e eles saem fora do jogo. Deixam a juventude, não é, que está disposta a fazer... Mas na América os senadores têm muito mais peso, né? Na América os senadores têm muito mais peso. Exato, mas esse seria um Senado igual à Assembleia Nacional que nós temos hoje, não é? Onde os deputados só levantam um dedo, não trabalham os dossiês. Só para lhes acomodar, lhes acomodar. Exatamente, representam as províncias, nunca vão nas províncias para saber o que se passa nas províncias, e quando estão na Assembleia Nacional, eu falo dos deputados do MPLA, quando estão na Assembleia Nacional, não conseguem trazer para a Assembleia Nacional as preocupações das populações. Doutor Cláudio, estou mesmo aqui apertado com o tempo, temos mesmo que encerrar, iremos voltar para outras abordagens e mesmo esses temas que estás aqui a trazer. Então, Gama, qual é a tua a leitura sobre essa questão da JMPLA? E depois tens então os teus minutos para a notícia do dia.
Bom, a JMPLA, isso que está a acontecer é democracia ou não? Cada jovem apresenta a sua candidatura e depois há um artigo nos estatutos da organização a dizer que só podem ser 2 candidatos a concorrer. Quer dizer, se aparecem 10 pessoas, 5 ou 20, depois são bloqueados pela direção do partido, é a direção do partido depois que indica e que escolhe quem é que fica o candidato. No fundo, há uma pré-seleção, os jovens já avançam, depois há uma pré-seleção que a direção do partido ou a direção da própria organização é que vai escolher quem pode ou quem não deve avançar. Portanto, ainda é uma democracia mutilada. Está a haver um congresso interessante, um debate interessante com algumas movimentações. Há 2 candidatos aqui, o Adilson e o Justino Capapinha. O Justino é apoiado pela direção cessante da organização e pelo secretário-geral do partido. O outro é um jovem que vem das bases, que já ocupou várias funções também a nível do partido. Tem, se calhar, mais currículo que o Justino, porque o Justino andou no colégio Elisângela Filomena em Angola, depois foi estudar fora e quase que não teve assim cargos como outro. E há muita gente a se inclinar na campanha do Justino, sobretudo o atual cessante, por qual é o objetivo que ele teria aí. Porque ele, apoiando o Justino, junto com o secretário-geral, amanhã, quando ocorrerem as eleições no país, a JMPLA tem direito a um número para deputados. Então, este secretário cessante, ao apoiar o Justino, ele tem o Justino nas mãos e em 2027 Garante pode lugar de deputado. ter o seu nome nas listas de deputados. E há muita gente que está a apoiar o Justino assim. Parece-me que é uma candidatura em que ele não vai mandar, vai querer todo mundo mandar nele. Dentre os 2, o Justino aparenta-nos ser o mais flexível para ser instrumentalizado. Por isso é que todo mundo o quer ali na JMPLA. E a JMPLA, a semelhança também do partido, tem uma estrutura empresarial, uma empresa. Há também interesses econômicos. Os jovens podem, depois amanhã, quando há congresso, conferência, põem suas empresas que vão servir comida, que vão servir água, que vão fazer o protocolo, que vão pôr as cortinas ou decoração. E com o Justino, pelo menos sentem que têm um caminho aberto. Ponham-no agora e mais à frente depois vão pedir contas a ele. Vai ser se for ele a ganhar, é um jovem inteligente, mas vai ser um presidente em que vão ser os outros a querer lhe mandar. O outro tem mais estrutura de responsabilidade. O Adilson, pelo menos nas posições que ele toma em público, e aparenta-nos vir a ter mais autonomia se for eleito. E não em vão que o grupo da direção da cessante o está a combater quando ele vai a uma diretiva da Jota que coloca todos os secretários provinciais cessantes automaticamente como membros da Comissão Eleitoral. E o que é que está a acontecer? Estes secretários provinciais cessantes, na sua qualidade de membros da Comissão Eleitoral, estão a apoiar descaradamente e abertamente o Capapinha, o Justino. E eles, como membro deste órgão eleitoral, deveriam ser neutros. E não está a acontecer. Portanto, isso pode vir essas eleições pode vir surtir um efeito que houve nas eleições passada em que os militantes rejeitaram votar no candidato da direção, imposto pela direção, preferiram até votar neste Crespiano, que era na altura até o mais fraco. Agora, Gama,
A notícia do dia. O presidente fez aí mexidas a nível do governo, afastou o ministro da Agricultura, o Assis, e no seu lugar colocou o Isaac dos Anjos, que regressa a este ministério, já lá esteve antes, na altura Pela terceira vez agora. O Isaac acho que é a segunda vez. Ele, a primeira vez que aí esteve, era ministro, deveria ter 23 anos de idade. Entrou como Esta é a vice-ministro. terceira. Esta é a Ok. terceira. A primeira como vice, depois como ministro. Ok. Ok. Então ele volta à casa. É o quadro que tem ideias revolucionárias, pode revolucionar o ministério. Houve também que retiraram a ministra do Ensino Superior, a Paula, e colocaram outro. E esta senhora ficou apenas dois meses no governo e sai assim prematuramente. E não é a primeira vez que acontecem esses tipos de nomeações. Nomeia-se hoje, daqui a 6 meses, tira-se. Esse parece-me ser um caso quase que inédito, né? É o tempo mais curto que o ministro já terá permanecido no cargo, no governo de João Lourenço, que é de permanecer no cargo por 2 meses. Se é assim prematuramente, não sabemos o que é que aconteceu com ela, mas estas mudanças assim provocam uma certa instabilidade também no governo. Ela sai, agora vai um outro, as coisas podem ficar assim minimamente paradas, com esse novo vai ter que se adaptar e estudar os dossiers. Portanto, são essas que se têm até agora, essas nomeações que acabaram de sair. Ok. Muito obrigado, Gama. E quero agradecer também mais uma vez ao Dr. Cláudio, que pela primeira vez está aqui conosco e teremos-lo mais vezes aqui. E a todos vocês que acompanharam-nos, aqueles de Moçambique que estão aqui até agora, muito obrigado. Estejam ligados. Se não estás inscrito no canal, inscreva-te no canal. Traremos sempre atualidades de Moçambique, de Angola. Estamos a caminhar juntos. E ao público do Bem-Aja, muito obrigado. Nos vemos amanhã com outras notícias e fiquem sempre ligados. Teremos novidades e mais novidades. Até lá, um coração a todos e nós vamos descansar. Tchau.